Gravando, vou compartilhar a tela toda, espero não fazer besteira. Isso aqui eu vou trabalhar com as abas. Então, como eu tinha falado no vídeo das instruções, tem um vídeo aqui da Batalha de Midway, da Marinha Americana. Quando eu botar esses vídeos em inglês para vocês, eu vou sugerir o quê? Vocês vêm aqui, para quem tem problema com inglês, está difícil, reduz a velocidade para menos de 1. O vídeo vai passar mais devagar, vai ficar mais pausado. E, na parte das legendas, ela é gerada automaticamente, é o algoritmo do Google gerando, e a tradução automática também, algoritmo em cima do algoritmo. Mas, vem aqui para português, e a perda, na minha opinião, não é uma perda tão grande. Ele vai perder onde? No vocabulário naval. Mas aí, nós estamos contando que os aspirantes da Armada, do 4º ano, que não sabe o que é um aircraft carrier e algumas coisas, pô, é bom rever os conceitos. Né? Então, fica mais ou menos com esse aspecto. Isso. Esse vídeo eu recomendo, apesar de ser opcional, porque ele é muito bom nos gráficos e nos sons, na minha opinião. Então, Falklands e Malvinas, ficou faltando. Eu passei esse link aqui, esse é o portal Poder Naval. Eles estão aí na praça há algum tempo, são entusiastas. O editor foi praça de marinha, jornalista. O irmão dele é meu calouro de escola. E muita gente referencia o Poder Naval. Então, na tag Guerra das Malvinas, tem várias histórias aqui. Eu linkei, botei umas abas aqui só para ficar... É só uma passada, não vou entrar muito em detalhe. Por quê? Porque isso aqui vai ser assunto. Eu pretendo usar a Guerra das Falklands e das Malvinas nos assuntos que a gente vai falar, como aconteceu. Os outros são um pouco mais distantes, mas tem conceitos ali para a gente. Né? Por exemplo, Dunkerque. Dunkerque, pô, mas é uma evacuação, comandante. É uma operação anfíbia. Né? Eu estou tirando o pessoal. Em vez de desembarcar, eu estou tirando. Então, exige alguma tática, exige superioridade aérea. Vários conceitos que a gente vai abordar durante o semestre, por mais que seja uma evacuação, faz parte. Midway, guerra aeronaval. Não houve engajamento de superfície, mas muitas histórias ali. GAD, aí já é operação anfíbia, a maior operação anfíbia até então. E Malvinas Falklands. Os argentinos invadiram. Eu não botei o vídeo do Nerdologia, porque o vídeo do Nerdologia das Malvinas estava muito na parte política histórica. Não é minha praia. Perguntei para os aspirantes onde é que eles estavam em História Naval e não tem muito um local. A História Naval de vocês não tocou nesses assuntos. Então, o governo militar da Argentina estava com problemas econômicos. Existia governo militar no Brasil também. E para tentar agariar a boa vontade da população, foi correr atrás de um pleito histórico de invadir as Malvinas, que os ingleses chamavam de Falklands. Ocupavam, era considerado território dele, e os argentinos invadiram. E contando com o quê? Com a hipótese básica de que os ingleses não viriam. Então, os ingleses, vou repetir outras vezes, o livro 100 Days, que tem na biblioteca da escola, do comandante da Força Tarefa britânica, é um livro muito bom. Então, ele estava operando nessa região aqui de Gibraltar, tipo com alguns navios, em operação normal de paz, e foi escalado, ele era um contra-almirante, foi escalado para descer lá meio mundo para poder fazer frente às Malvinas com a parada em ascensão e poder fazer a campanha e retomar as ilhas. Então, isso aqui na época, 82, o filme Império Contra-Ataca tinha saído em 80, 81, então essa capa que eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi numa banca de jornal, a Newsweek, com essa capa, eu já era nerd e achei um espetáculo, apesar de estar torcendo pelos argentinos. Tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, né? Depois você começa a entender outras coisas, sem querer dizer que o inglês está certo, mas não cabe a política aqui. Aqui o foco é operações navais. Muito tático, né? A parte estratégica política não é muito a nossa praia, mas a gente vai falar quando der para falar. Então, essa história do comandante Norberto, não sei se conto para vocês, ele foi adido naval na Argentina, ele conta com detalhes, com tintas dramáticas, mas essa historinha também conta lá no blog do Poder Naval. Foi interessante o quê? O uso do míssil
com um helicóptero, asa rotativa. Não existia ainda esse conhecimento. A Guerra das Malvinas foi importante, eu tinha 12 anos, porque essas coisas vieram para o noticiário. Cisco, o Exocet, Sea Harrier, Mirage, o A4. Então, isso passou a fazer parte do Jornal Nacional, a fazer parte do Jornal de Manhã. Eu era um moleque que gostava de ler e ver televisão, então isso aí me atiçou. Esse navio foi o primeiro alvo dos ingleses no dia 1º de maio. E lá no livro dos 100 dias, o almirante Woodward, o autor do livro, fala que nesse dia ele estava completando 50 anos, no dia 1º de maio, primeiro dia de combate efetivo na guerra. Ele terminou o dia, foi para o seu camarote e se permitiu beber uma dose de uísque em comemoração, entre aspas. O comandante morreu nesse aviso aí, o memorial dele na Argentina. O comandante Norberto tem historinha dessa. Reza a lenda, a cabeça do comandante rolou pelo passadiço, foi explodido. Mas eu não tenho maiores detalhes, tem que perguntar ao comandante Norberto. Então vou fechando as abas aqui à medida que eu for passando. Então nós falamos do Império Contra-Ataca, O argentino partiu da hipótese básica que o inglês não vinha, o inglês veio. Veio com muita coisa que fazia diferença em termos de tecnologia e a falta de preparo dos argentinos. Você fazer uma invasão contando que o inimigo não vai vir retomar é meio irresponsável. O Belgrano é um estudo de caso fantástico. Vou ver se eu consigo falar dele já na primeira parte da segundo semestre, que é Guerra Antissubmarino. Primeira vez que um navio propulsão nuclear afunda uma unidade de superfície. Esse navio escapou, era um navio americano, ele escapou do ataque a Pearl Harbor e ele tinha um Exocet MM-38. Então, o que os ingleses entendiam? Os ingleses entendiam isso aqui. Ele estabeleceu a zona de exclusão, 200 milhas, a força britânica estava aqui a nordeste. Eles achavam que com porta-aviões 25 de maio, esses dois GTs que estavam acompanhados, e esse GT estava fazendo um movimento de pinça com a força-tarefa. O GT veio, tocou na zona de exclusão e voltou para a Argentina. Aí aqui rolou todo um papo no nível estratégico político e a primeira-ministra autorizou o afundamento do Belgrano. Com esse afundamento do Belgrano, a Marinha, a Força de Superfície argentina foi para a terra, fundiou, vamos dizer assim, groundeou, não se fez mais ao mar e todo o esforço argentino foi praticamente aeronaval, Força Aérea e Aviação Naval argentina, heróica, mas você perto da sua costa, você não poder dispor da sua força de superfície nucleada no navio aeródromo, em navios com mísseis, um dos escoltas do Belgrano também tinha Exocet MM-38, que é o Arabuchar. O Arabuchar tem um MM-38 aqui, dois casulos aqui, dois do outro lado. O Brasil tinha um navio da mesma classe, só que não tinha míssil Exocet, míssil francês. E o Belgrano, o 25 de maio, o Naí era um irmão mais ou menos gêmeo do então Nael, Minas Gerais. E a Marinha do Brasil não operava aeronave de asa fixa, a Marinha Argentina operava os A4, em 1982. O ataque a Broadsword. Essa Broadsword hoje atende pelo nome de Fragata Greenhound na Marinha do Brasil. Aqui, a foto que eu já comentei com vocês. Linha d'água, os A4, um A4 aqui, outro A4 vindo aqui. Isso aqui, os tiros da defesa antiaérea da fragata. Uma gráfica, uma pintura. Como ficou? Detonou a proa, você pode dizer assim, a parte de vante da aeronave, o convoo da então Broadsword, hoje Greenhound. Está aí, essas fotos eu vi quando eu servi na fragata Greenhound, tinha lá no navio, no livro do navio, vindo da Inglaterra. A Sheffield. Diferentemente de outras marinhas, os ingleses deixam seus relatórios disponíveis e tiram o sigilo com o tempo. Relembrando, transparência é a regra, sigilo tem que ser a exceção. Então, em 2006, esse relatório foi colocado à disposição com os nomes com a tarja preta e comandante do navio e o que aconteceu.
Foi a primeira vez desde a Segunda Guerra que um navio da Marinha Real foi afundado. Então nós vimos a ação contra Broadsworth, um artigo mais atualizado, né, sobre o ataque com o superetandar, míssil XOC, aquilo que a gente vai começar, né, além do horizonte, o voo baixo que vinham as aeronaves argentinas. Meus colegas de turma que fizeram asa fixa na Argentina disseram que lá o pessoal tem muita história lá na Argentina, inclusive a história de que o pessoal vinha tão baixo perto da água, que quando eles vinham para pouso em terra, os cockpits estavam cobertos de sal. Eles não conseguiam ter o visual de terra, pousavam por instrumento. E aqui a fragata inglesa, ela tinha essa tarja preta aqui no costado. Por quê? Eu vim saber disso há pouco tempo. É uma coisa simples, mas não sabia. Por quê? Porque o argentino tinha navio da mesma classe. Ele comprou navio inglês da mesma classe, então, para os aviadores navais não confundirem, os navios ingleses pintaram essa tarja preta na chaminé até a linha d'água. As avarias. Isso aqui, gente, Jornal Nacional. Tá? Direto, com correspondente em Londres, correspondente em Buenos Aires. Uma guerra ao vivo. E outro navio afundado, o HMS Coventry. Navio adernado. Tudo isso aí já vem, defesa aérea, cobertura, acompanhamento de superfície, esclarecimento, a função do 6C, COC. Tá? Então, espero que isso foi um primer, é um termo que a gente usa para pintura de conversas e tudo mais. Né? Estamos passando um primer em Guerra das Malvinas, Falklands, para a gente conversar depois, durante o curso, sempre tentar reportar isso. E tentar marcar a importância de saber história. Né? Você não tem que saber história para ser historiador. Você tem que saber história para não falar besteira. Tem fatos que vão ficar sempre nebulosos? Vão, mas você pelo menos sabe que é nebuloso. Você conhece de tal forma que você diz, como lá no vídeo da Dunkerque, né, do Nerdologia, e vários vídeos falam a mesma coisa. Por que o Hitler, 24 de maio, deu uma pausa operacional nas tropas alemãs e deu chance para a Operação Dínamo retirar o pessoal de Dunkerque? Não tem explicação até hoje. Muita gente questiona, discute, mas não tem. Então, só o fato de saber que não, mesmo uma coisa sem explicação, né, você saber o contexto de não ter explicação faz parte de você conhecer a sua profissão. Né? Então, quem conta a história normalmente é o vencedor, mas hoje em dia a gente tem muito mais maneiras de saber os dois lados, ou os três lados, ou os quatro lados. Exemplo, nas Malvinas, existe um relatório chamado Relatório Rattenbach, que é o relatório no general argentino escalado, isso é um documentário, tem no YouTube, o relatório está online, né? Ele é espetacular. Os argentinos fizeram meia-culpa e publicaram. Então, ali, para mim, é um estudo de caso. Esse relatório Rattenbach é um estudo de caso de como você não entra em aventuras militares. Tá? Mas isso não é papo para agora. Isso aí acaba fugindo do nosso nível tático. Né? Aqui nós somos nível tático. Espero que não tenha ficado muito longo.